Boa tarde a todos os rubros que acompanham nosso canal. Hoje vamos trazer informações sobre uma possível contratação que pode mexer com o futebol brasileiro e com a torcida do Flamengo. Estamos falando de Ilkay Gundogan, meio-campista do Manchester City, um dos clubes mais poderosos do futebol mundial. As especulações sobre sua vinda para o Mengão têm ganhado força nos últimos dias e vamos analisar todos os aspectos dessa possível negociação. Ilkay Gundogan nasceu em outubro de 1990 em Gelsenkirchen, na Alemanha. Filho de pais turcos, o jogador construiu sua carreira no futebol alemão antes de se tornar uma referência mundial. Começou nas categorias de base do Schalke e teve passagem pelo Nuremberg antes de retornar ao clube que o revelou. Sua primeira grande vitrine no futebol europeu aconteceu no Borussia Dortmund, onde chegou em 2011. Foi nesse período que Gundogan começou a chamar a atenção de gigantes europeus com suas atuações consistentes no meio-campo alemão. No Dortmund, o meia se destacou pela capacidade de distribuição de jogo, visão tática apurada e habilidade para chegar à área adversária. Foram 5 temporadas defendendo as cores do clube de Dortmund, conquistando títulos importantes e se consolidando como um dos melhores, mas da Bundesliga. Em 2016, o Manchester City investiu pesado para iniciar um novo ciclo vitorioso sob o comando de Pep Guardiola. No clube inglês, Gundogan viveu seus melhores anos. Conquistou múltiplos títulos da Premier League, Copas da Inglaterra, Copas da Liga Inglesa e, o mais importante, a tão sonhada Liga dos Campeões da Europa em 2023. O alemão foi peça fundamental no esquema tático de Guardiola. Atuando como meia central, segundo volante ou até mesmo em posições mais avançadas quando necessário, sua inteligência tática permitia que ele se adaptasse a diferentes funções dentro de campo conforme as necessidades do jogo. Com a camisa do Manchester City, Gundogan disputou mais de 300 partidas e marcou cerca de 60 gols. Números expressivos para um moço que não tem como característica principal a finalização. Sua capacidade de aparecer no momento certo, de fazer o último passe e de manter a posse de bola foram fundamentais para o estilo de jogo implementado por Guardiola. Ele também foi capitão da equipe em diversas ocasiões, demonstrando liderança dentro e fora de campo. Pela seleção alemã, Gundogan acumula mais de 70 jogos. Participou de Copas do Mundo e Eurocopas, sendo sempre uma opção importante para os treinadores da seleção nacional. Apesar de não ter conquistado títulos com a Alemanha, o meia sempre foi reconhecido por seu profissionalismo e entrega quando vestia a camisa de seu país. Sua experiência internacional é vasta e isso certamente agregaria muito ao elenco do Flamengo. Segundo informações que chegaram ao nosso canal, o Flamengo teria interesse real em contratar Gundogan para reforçar o meio-campo na próxima temporada. O jogador tem 34 anos e estaria em busca de um novo desafio em sua carreira. O futebol brasileiro sempre foi atrativo para grandes nomes europeus que buscam novos ares e a possibilidade de jogar em um clube gigante como Flamengo seria sedutora para qualquer atleta. A diretoria rubro-negra estaria disposta a fazer um investimento significativo nos salários do atleta. Estamos falando de valores que podem ultrapassar 1,5 milhão de euros por mês. O que colocaria Gundogan entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Esse tipo de contratação demonstraria a ambição do clube em continuar competitivo não apenas no cenário nacional, mas também na América do Sul, especialmente na Libertadores da América. Para viabilizar essa contratação, o Flamengo precisaria fazer ajustes em seu elenco. A primeira questão é o espaço no meio-campo. Atualmente, o time conta com jogadores como Arrascaeta, Da Cruz, Pulgar, Eric e Alan ocupando as posições centrais. A chegada de Gundogan significaria que pelo menos um desses atletas teria que deixar o clube ou aceitar um papel diferente na equipe. O nome mais cotado para deixar o Flamengo caso Gundogan chegue é Eric Pulgar. O chileno tem sido bastante utilizado, mas sua permanência não é garantida para a próxima temporada.
Há sondagens de clubes do exterior interessados no volante e o Flamengo poderia aceitar uma proposta interessante para liberar espaço e recursos financeiros. Pulgar tem contrato até o final de 2026, mas uma boa oferta poderia acelerar sua saída. Outro jogador que poderia estar na mira de clubes europeus é Georgian de la Cruz. O uruguaio teve boas atuações e clubes da Europa têm acompanhado seu desempenho. Uma venda do meia poderia gerar recursos importantes para os cofres do Flamengo e abrir espaço justamente para a chegada de um nome de peso como Gundogan. A questão financeira é fundamental nesse tipo de operação e o clube precisa equilibrar receitas e despesas. Há também a possibilidade de Alan deixar o clube. O volante brasileiro não tem tido a regularidade esperada e sua saída poderia ser interessante para ambas as partes. Liberando espaço no meio-campo e na folha salarial, o Flamengo teria mais condições de arquitetar a chegada do alemão. As próximas semanas serão fundamentais para definir quem fica e quem sai do elenco rubro-negro. Do ponto de vista técnico, Gundogan traria características que o Flamengo não tem atualmente. Sua experiência em grandes competições europeias seria valiosa para os jogadores mais jovens do elenco. O alemão jogou finais de Champions League. Disputou clássicos ingleses de altíssimo nível e conviveu com alguns dos melhores jogadores do mundo. Esse conhecimento seria transferido naturalmente para seus companheiros de equipe. A capacidade de Gundogan de jogar em diferentes posições do meio-campo daria muitas opções táticas ao treinador. Ele poderia atuar como primeiro volante, como meia central na criação de jogadas ou até mesmo em posições mais avançadas caso necessário. Essa versatilidade é extremamente valorizada no futebol moderno e seria um diferencial importante para o Flamengo em jogos decisivos. Outro aspecto relevante é a qualidade técnica individual do jogador. Gundogan tem um passe preciso, boa visão de jogo e capacidade de finalização de média e longa distância. Seu controle de bola é refinado e sua habilidade para sair jogando desde o campo de defesa ajudaria o Flamengo a ter mais qualidade na construção das jogadas. Em um campeonato brasileiro cada vez mais competitivo, ter um jogador desse nível faria diferença. A adaptação ao futebol brasileiro seria uma incógnita. Gundogan nunca jogou na América do Sul e o estilo de jogo aqui é diferente do europeu. Os gramados nem sempre estão em condições ideais. O calendário é mais apertado e há viagens longas entre os jogos. No entanto, seu profissionalismo e experiência certamente ajudariam nesse processo de adaptação. Jogadores europeus de alto nível geralmente conseguem se ajustar bem quando há comprometimento. A questão da idade também precisa ser considerada. Com 34 anos, Gundogan não seria uma aposta de longo prazo. O Flamengo estaria contratando um jogador para render em alto nível por 2 ou 3 temporadas. Seria um investimento pensando em resultados imediatos, especialmente em competições como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A ideia seria aproveitar sua experiência e qualidade enquanto ele ainda está em condições de competir em alto nível. Além dos salários elevados, haveria custos com luvas, comissões de empresários e outros encargos. O Flamengo precisaria garantir que essa contratação não comprometesse o equilíbrio financeiro do clube. A gestão responsável das finanças tem sido uma marca da atual administração e isso não poderia ser comprometido mesmo em uma contratação de impacto como essa. A torcida do Flamengo certamente receberia notícia com entusiasmo. Contratar um jogador que foi campeão da Champions League, parte fundamental de um dos melhores times do mundo na última década, é motivo de orgulho para qualquer torcedor. Seria uma demonstração de força do clube no mercado internacional e colocaria o Flamengo novamente nos holofotes do futebol mundial. Por outro lado, há torcedores que questionam esse tipo de contratação. Alguns preferem investimentos em jogadores mais jovens que possam ser vendidos no futuro gerando lucro para o clube. É um debate válido e que reflete diferentes visões sobre a gestão esportiva.
O importante é que a diretoria avalie todos os aspectos antes de tomar uma decisão definitiva. A concorrência de outros clubes também não pode ser descartada. Times árabes têm feito propostas milionárias para jogadores europeus e poderiam entrar na disputa por Gundogan. Clubes da Major League Soccer nos Estados Unidos também têm investido pesado em grandes nomes do futebol mundial. O Flamengo precisaria ser convincente não apenas financeiramente, mas também no projeto esportivo apresentado ao jogador. A janela de transferências tem períodos específicos e o Flamengo precisa agir rapidamente se realmente quiser concretizar essa contratação. Negociações desse porte envolvem muitos detalhes e quanto antes forem iniciadas, maiores as chances de sucesso. A diretoria rubro-negra já demonstrou em outras ocasiões que sabe trabalhar com discrição e eficiência no mercado. Agora, falando sobre minha opinião pessoal a respeito dessa possível contratação. Entendo que trazer um jogador do calibre de Gundogan seria um movimento ousado e que colocaria o Flamengo em outro patamar no cenário sul-americano. A experiência dele em grandes competições é inegável e isso poderia fazer diferença em momentos decisivos. No entanto, é preciso cautela com os valores envolvidos e garantir que o investimento não comprometa a saúde financeira do clube. Se a negociação for viável economicamente e o jogador demonstrar real interesse no projeto, acredito que seria uma contratação positiva para o Flamengo.